Há pelo menos 4.000 anos, o ser humano usa sua pele como tela para as mais variadas pinturas. A tatuagem já serviu para identificar bandidos e tribos, para mostrar preferências, contar histórias e esconder imperfeições. No século VIII, a atividade foi inclusive considerada profanação do corpo e banida por decreto papal. Nos dias atuais, o que leva alguém a tatuar-se? Será que existe um perfil da pessoa que decide marcar sua pele? Tatuar é uma arte ou um ofício? Tatuar é uma profissão? Eu faço tatuagem, assim, nenhuma tem um significado muito específico, assim. Eu faço mais pela questão estética mesmo. Tem algumas no braço, nas costas também. Acho bonito, é uma arte, né? Forma de expressão. É um jeito de tu botar pra fora as coisas que tu pensa, as coisas que tu quer pra tua vida, lembranças boas. Eu tava numa viagem pra Machu Picchu e eu quis registrar essa viagem no meu pulso, acabei fazendo. Mas eu não tinha pensado antes de fazer uma tatuagem, foi uma ideia super que veio na hora, assim, foi um impulso. Eu pessoalmente gosto de tatuagem com significado, sabe? Então eu já fiz para os meus cachorros, para minha família e pelo meu amor à música também. Atualmente é até um símbolo de rebeldia, até pode ser, mas eu acho legal, acho que vale a pena. Afora aquelas tatuagens que são colocadas para disfarçar, né? Defeitos na pele, etc. Mas eu acho super legal. Eu acho que hoje em dia a tatuagem está bem na moda, assim. Eu não sei bem o que isso representa, assim, mas é uma tendência que eu vejo, assim. Muito mais a ver com uma onda do que necessariamente com uma ideologia ou, enfim, um gosto mais particular, assim. Se for registrar a qualquer momento no teu corpo, para uma pessoa fazer isso, ela tem que ser um artista, sabe? Eu não sei se todo tatuador é um artista, mas acho que a tatuagem é uma forma de arte, sim. Existe a questão da arte institucional, né? Que é o que a gente vê em museu, a gente vê em galerias, a gente faz edital e tal. Só que as pessoas lutam muito para ter esse espaço dentro dessa arte institucional, mas não precisa, porque na verdade esse lugar é completamente branco, higienizado, machista, então às vezes pode ser uma tatuagem. Tatuagem também é legal, não precisa ser... É arte, mas não é arte com a maiúscula, acadêmica. Nem precisa ser, graças a Deus não é. São artistas, né? Tu vê que eles fazem coisas fantásticas com nada, né? Com a pele e um pincel, quer dizer, o tatuador, aquele que seria um pincel, eu acho muito bom. É uma profissão, sim. Sim, é. Do mesmo jeito que um artista pode pintar quadros, um cara pode pintar a pele de uma pessoa. É uma profissão também, como todas as outras, digna. Alguém paga para ser tatuado e alguém cobra para tatuar. Eu acho que existem muitas pessoas que tatuam super bem, que não fazem disso uma profissão, fazem um hobby. E outras pessoas não são profissionais de verdade, não têm ética no trabalho. É uma profissão que uma pessoa se dedica, não é só aquele momento que ele está tatuando, né? Eu acho que ele deve fazer pesquisa e ficar desenhando, ficar melhorando a técnica. Pode ser um hobby também, mas com certeza tem profissionais que são tatuadores. Existe, para mim, na minha opinião, a profissão de tatuador. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com a mestra Gabriela de Luca. Ela recebeu o prêmio de melhor trabalho na área de gestão de pessoas e relações de trabalho do ENAMPAD 2015. Para sua dissertação, a pesquisadora fez uma imersão de 19 meses aqui no estúdio de tatuagens do Heráclito, em Porto Alegre. Na entrevista, durante o Salão URGS 2015, Gabriela discute os estigmas da tatuagem, como as pessoas enxergam esse trabalho e como os próprios tatuadores se percebem enquanto profissionais. Gabriela, primeiro eu gostaria de agradecer por ter aceitado o convite de participar do Pesquisa em Pauta. Eu queria começar a nossa conversa pedindo que tu conte um pouco o que é esse trabalho que foi premiado. Bom, eu que agradeço o convite, estou bem feliz em participar. Bom, o trabalho premiado, ele veio da minha dissertação de mestrado em administração, que foi um trabalho de 22 meses que tinha como mote a pergunta como as pessoas que tatuam vivenciam a carreira delas. Então, para investigar isso, eu fiquei quase 2 anos em um estúdio de tatuagens, basicamente, convivendo com as pessoas, fazendo entrevistas formais, informais. E nessa vivência, fui descobrindo algumas coisas muito interessantes para o que aquelas pessoas consideravam como a ocupação delas e o que fazia com que elas entendessem a ocupação delas como uma profissão de verdade. Eu acabei entrevistando 11 pessoas, tá? Tendo uma pessoa principal, que era o Heráclito, e
abrangir, além dessas 10 histórias, essas 11 histórias, a história da tatuagem, a história da ocupação do tatuar no Ocidente, no Brasil, em Porto Alegre. E fiz, na verdade, um conjunto de análise desde essa estrutura organizacional que é essa profissão, até uma carreira individual de uma pessoa só. Acredito que o prêmio se deve muito pelas contribuições teóricas que o artigo tem, né? Que a dissertação tem sobre um novo entendimento do que é carreira, porque quando se fala em carreira, a primeira coisa que a gente pensa é a profissão da pessoa, né? E a carreira pode ser coisas além disso. E também contribuições metodológicas, entendimento do que é a profissão, o que define uma profissão, o tatuar pode ser uma profissão, enfim. Então, essas novidades no campo teórico da administração e também pelo campo da tatuagem, que é uma coisa diferente, assim, todo mundo fica impressionado, quer saber mais, então acho que foi um conjunto de coisas. Assim. E de onde é que veio essa tua vontade de escolher a tatuagem como tema da tua dissertação? Então, eu acho que foi um presente divino, assim, porque, claro, eu tinha interesse por tatuagem, tenho tatuagens, mas quando eu entrei no mestrado, em 2013, em março de 2013, eu fiz 2 disciplinas que ajudaram bastante para a escolha. Uma delas foi Antropologia Aplicada à Administração com a professora Neuza Cavedon. Nessa disciplina, a entrega final assim, do trabalho seria um vídeo etnográfico. Então a gente precisava escolher um campo para fazer esse exercício. E eu não sabia onde fazer. A minha primeira tentativa foi uma loja de vinis e eu não me senti confortável lá. E abri meu coração para a professora Neuza. Falei para ela que eu não sabia o que fazer. E ela me sugeriu um estúdio de tatuagens. Tá, vou tentar. E através de um casal de amigos, eles me indicaram para esse estúdio, que é o estúdio do Heráclito. Então, eu acabei fazendo o trabalho da disciplina lá. Só que nesse meio tempo, eu estava fazendo uma outra disciplina, que era de mercado de trabalho e carreiras. E as coisas começaram a se juntar, assim. E chegou julho de 2013 e eu já estava totalmente encantada com o campo. Eu e o Heráclito, a gente se deu muito bem também, acho que isso é importante. Ele se interessou pelo meu trabalho, eu me interessei pelo trabalho dele. E decidimos juntos que a minha dissertação, eu e o Heráclito, que a minha dissertação seria sobre o trabalho dele. Então, e como é que se deu a escolha do Heráclito, que é um tatuador aqui de Porto Alegre, como objeto principal, mesmo que tu tenha tido diversas outras conversas com outras pessoas, das relações dele também, né? Por que ele? Quem é Heráclito? Eu acho que a primeira coisa é o nome, tá? É o nome real dele, né? Às vezes as pessoas mudam, mas ele me permitiu usar o nome dele. Eu atribuía muito ao filósofo Heráclito, era muito estranho, né? Porque o filósofo falava das coisas fluidas e ele tatuava, era uma coisa tão estática. Então, primeiro esse paradoxo, que parece meio, assim, louco, mas isso me chamou bastante atenção. Além disso, durante o exercício etnográfico da disciplina, bom, eu fumo, né? Ele também fuma, a gente saía para conversar, fumar cigarros. E nessas conversas ele começava a me contar sobre a vida dele, como foi a infância, a influência da avó dele, que ensinou ele a pintar a óleo, acrílico, o suporte do pai dele, enfim. Ele começou a me contar a história dele e eu comecei a ficar instigada para saber mais e para entender como uma pessoa que vem de uma família simples, que não fez faculdade, não tem um diploma de artes, de design, nada disso, acabou se tornando um dos principais tatuadores da cidade. Assim. E convivendo com ele, com os amigos dele, com a rotina dele, quais foram as principais descobertas que tu fez? A principal descoberta é que as coisas são relativas, assim, né? Eu decidi fazer a dissertação com tatuadores e tatuadoras. Aí eu ia contar isso para as pessoas. E algumas pessoas ficavam encantadas, assim, nossa, que legal, né, tatuagem, demais. E outras pessoas ficavam tipo, hã? Por que tu vai pesquisar isso? Então, conviver com esses diferentes rótulos, entender isso foi o que mais me chamou a atenção, assim. Por isso o desvio é tão importante no meu trabalho. Isso ficou bem expresso quando o Juliano, que é um outro tatuador, não foi nem o Heráclito, numa conversa informal, me falou que ele ficava de cara, assim, chateado, porque as pessoas perguntavam para ele se ele só tatuava ou se ele fazia outra coisa. E foi até a antinarrativa que deu o título para minha dissertação, que é o Se Você Só Tatua. Porque ele me falou aquilo indignado, porque para ele era óbvio
que ele só tatuava, porque aquele era o trabalho dele, era a profissão dele, era o que dava a remuneração da vida dele, sustentava a família dele, enfim. Como é que as pessoas não entendiam isso? Então, esses desentendimentos sobre o que pode ser uma ocupação, né? E como a tatuagem também, por vezes, é tomada como algo, uma ocupação negligente, que as pessoas não levam a sério, não deu certo na vida, foi fazer tatuagem. E para eles era uma técnica a ser desenvolvida, um trabalho sério. Tatuagem tem que se doar 100%, não tem como tu ser tatuador e outra coisa, né? Eu acho, pelo menos, né? Cada um, né? É uma opinião. É porque você tem que desenvolver, você tem que estudar, não é só chegar e sentar e tatuar. Antigamente a gente só reproduzia, pegava o desenho e reproduzia. Hoje em dia você tem um contato diferente com o cliente, tem que entender o que ele está querendo. E como a gente trabalha sem catálogo, a gente tem que sempre estar inovando, desenhando, criando. Eu acho que tem diversas maneiras de interpretar. Tem gente que leva isso como estilo de vida, como uma extensão de si, e tem outros que encaram aquilo como um trabalho do dia a dia mesmo. Eu vou fazer o desenho que o cliente quer, vou tatuar e ponto. E tem outros não, que fazem isso de um estilo de vida, que eu sou artista, eu gosto de desenhar, eu gosto da arte, e abrange mais do que a tatuagem. Aqui no estúdio a gente tem profissionais que pintam, que fazem esculturas, que trabalham com diversos tipos de materiais, além da tatu. Tatuar, pra mim, envolve muita paixão. Quando eu faço uma tatuagem que eu tô criando ela, que ela vende, que o cliente pede um trabalho meu, eu faço com um prazer tão grande que acaba sendo um trabalho com bastante paixão, entendeu? Então, pra mim, a tatuagem, ela virou trabalho, mas pra mim ela é um tipo de paixão que eu tenho por arte, entendeu? Quando eu trabalho com arte, se eu faço grafite na rua, se eu faço desenho e se eu faço tatuagem, tudo pra mim é igual. Eu acabo ficando satisfeito só por estar fazendo aquilo ali. Eu acredito que tudo que tu faça no momento que tu esteja vendendo, né, cobrando por aquilo, se torna uma profissão. Porque tu não tá fazendo de graça, né? No momento que tu vende para alguém, né, eu acho que é profissão. Meu foco principal é tatuagem, mas eu gosto também muito de pintar, de desenhar. Ocasionalmente acontece de eu vender pinturas, vender desenhos, mas é muito mais difícil, porque como a tatu ele é o foco principal, acaba sempre sendo em primeiro lugar, né, o meu tempo direcionado mais para isso. A minha intenção com o trabalho é justamente mostrar que é relativo. A profissão não tem como a gente definir profissão baseado numa organização profissional como medicina, por exemplo. A medicina é um tipo. E existem outras sérias que têm elementos diferentes, mas não deixam de ser profissão. No teu trabalho, tu apresenta 3 conceitos importantes, que é o conceito de carreira, profissão e de desvio. O que são esses conceitos? Como é que eles se articulam? O que eles se distinguem? Os conceitos, eles estão bem articulados, todos dentro da grande teoria, e alguns chamam de paradigma, do interacionismo simbólico, tá? Então, se for para resumir, como eles se articulam, seriam pelo mindset do interacionismo simbólico. A carreira, a noção de carreira que eu utilizo é a do Hughes, que entende a carreira como basicamente toda a vida da pessoa. Então, a gente começa por aí. Carreira não é somente a tua trajetória profissional. Como eu estava inserida no campo da administração e, inevitavelmente, eu precisava fazer algum corte de análise, porque eu não poderia analisar a vida inteira de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em 2 anos, eu fiz o corte na profissão. Para fazer esse corte, e até por isso que eu recorrentemente falo em trajetória profissional, eu tive que buscar qual conceito de profissão poderia ser usado para eu pesquisar tatuagem. E foi aí que eu me deparei com outros autores do interacionismo que entendem profissão como algo heterogêneo e em processo. E além disso, com o Hughes também, que usa as noções de mandato e diploma para dizer se uma ocupação é profissão ou não. O trabalho nasceu do conceito de desvio. Tudo começou com o livro Outsiders, do Becker. Se não fosse por esse livro, eu acho que eu nem estaria aqui. E o Becker, quando fala da ocupação de usuários de maconha no livro, que ele entende como um grupo de desviantes, ele diz que uma das melhores noções para pesquisar campos desviantes é a carreira.
Então aí a gente fecha o círculo do porquê carreira, né? O desvio é difícil dizer que é um conceito, porque ele não é como é que eu posso dizer, não é algo estático, assim, ele é relativo, então, ao mesmo tempo que, no caso dos usuários de maconha, né? As pessoas acham que eles são errados, estão fazendo algo contra a lei, mas dentro do grupo de usuários de maconha são os outros que são outsiders, não eles, porque eles se entendem, eles se reconhecem, por isso essa relatividade. Esse trabalho te colocou em contato com a história da tatuagem, né? Eu queria que tu me contasse um pouquinho de como foi essa história da tatuagem no Brasil e especificamente em Porto Alegre. Eu fico bem feliz com essa pergunta, porque eu, inclusive, a história eu tive que colocar, eu optei por colocar como apêndice na minha dissertação, porque, enfim, às vezes na administração não se entende isso como algo importante, assim. Mas só para justificar, dentro do interacionismo, como eles têm muito essa ideia de relativo, entre aspas, tu precisa localizar o campo que tu está pesquisando, tu precisa localizar no tempo e no espaço. Então eu precisava fazer essa pesquisa histórica. O que acontece com a tatuagem, tá? Eu fiz uma pesquisa dentro da transformação dela no Ocidente, porque foi o que eu tive acesso. Ela tem uma pré-história, acho que, se eu não me engano, um dos fósseis assim, mais antigos encontrados já era tatuado, de 5.000 anos atrás, eu não lembro as datas exatamente. E ela foi se transformando, o rótulo sobre ela foi se transformando ao longo do tempo. Então, com os cristãos, ela se transformou em algo pagão, né? Porque tu não podia invadir o corpo. Depois ela foi esquecida, e aí com as navegações, o capitão James Cook descobriu a tatuagem lá na Oceania com os maores e traz de volta para a Europa. E inclusive traz pessoas tatuadas de lá que tinham enfim, entendiam a tatuagem como algo identitário mesmo, porque cada um tinha uma, era quase que uma impressão digital para eles. Só que eles trazem como freak shows, assim. As tatuagens começam a se transformar como freak shows. Também vinculado às navegações, quem começa a se tatuar ou são marinheiros ou prostitutas que, enfim, tinham como clientes esses marinheiros e começam a se transformar no Ocidente a tatuagem como um uso de pessoas estigmatizadas. E aí se reinicia o rótulo de desvio de novo sobre eles. A tatuagem começa a se espalhar através dessas navegações e é assim que ela vem parar no Brasil. Na verdade, quem começou, pelo menos nos relatos históricos, quem começou a tatuagem não foi um brasileiro no Brasil, foi o Lucky Tattoo. Agora eu não me lembro de onde é que ele era, mas ele se estabeleceu em Santos em 1959 e começou a tatuar marinheiros e começou a ensinar pessoas, que é como se dá até hoje a passagem do conhecimento sobre tatuagem, para alguns brasileiros, e esses brasileiros começaram a se espalhar em volta do Brasil. Eles começaram a descer para o sul, mais perto da virada da década de 80 para 90. Foram 4 principais tatuadores que iniciaram em Porto Alegre, que foi o Verani, o Lagarto, o Edu e Frank. Alguns deles continuam tatuando, outros não. Nesse período, a tatuagem ainda era bem estigmatizada, era bem difícil de iniciar no campo, trabalhando e, inclusive, conseguindo se tatuar. Não tinham regras sanitárias, não era uma atividade regulamentada de nenhuma forma. Todo o aprendizado se dava, assim, pessoalmente ou através de revistas. Era muito mais difícil. O Heráclito entra já no boom de 2000, que eles chamam, já com a internet, o que facilita e transforma muito a ocupação, porque tu começa a ter vídeos de como tatuar, tu começa a ter acesso a referências de tatuagens do mundo inteiro, né? Tu consegue aprimorar o teu trabalho de uma forma melhor. E também se diminui o estigma. A partir da década de 80 já nos Estados Unidos e agora no Brasil, acho que isso está começando a se entender a tatuagem como arte, e isso ajuda também a tirar o estigma. Então agora pode-se dizer que é um momento legal assim, para a tatua. Já é bem menos estigmatizado, não dá para dizer que não, porque eu não teria visto os paradoxos de entendimento se fosse completamente aceito,
né? Se eu sou tatuadora, não é mais coisa que eu ser médica. Mas já é muito melhor aceito hoje, assim. A tatuagem hoje em dia ela disseminou, né, entre o público. A gente atende desde uma gurizada bem underground ainda, como o pessoal. A semana passada, acho que faz uns 15 dias por aí, a Keka tatuou uma senhora de 68 anos. Então tá mudando, a cena mudou, então cada vez mais a gente tem um público com um poder aquisitivo maior, que está procurando a tatu como um estilo de vida. A tatu saiu do submundo underground, né? Agora a gente tem um nível bem mais alto. Hoje em dia o trabalho de qualidade com certeza vai ter um preço um pouquinho mais alto. Então com certeza acaba mudando, você vai ter um público com classe média, com um pouco mais de dinheiro, né? Classe média alta, né? Antigamente a tatu era mais no underground mesmo, né? Era mais barato, né? Agora não, agora tá. Todas as classes sociais estão fazendo tatuagem, desde o rico até o pobre. Então mudou bastante, né? Mas ainda preconceito ainda existe, né? Mas a tatu hoje em dia tá de todo mundo. Hoje é difícil quem não tem tatu, né? Eu acho que as pessoas têm deixado de pensar na tatu como uma coisa que só alguém que tem algum tipo de problema faz. Pessoas que têm um meio mais agressivo, né? E não é, né? Eu acho que a tatu ela tem a ver com arte, o artista fazer uma coisa que é única e, em contraponto, isso ser vinculado a uma pessoa, né? Não necessariamente a todas, mas acaba sendo uma fusão, né? Da pessoa, do que ela gosta, do que ela quer, com a arte que alguém fez. E é legal que tu vai carregar para sempre, né? Eu queria saber a tua opinião, quem sabe se isso apareceu no teu estudo, até que ponto se diferencia a tatuagem como arte e como um trabalho? Entendendo o trabalho como, enfim, uma atividade ocupacional que me remunera, tá? Que pode me sustentar. Quando se associa à arte, eles estão super bem, assim. Na verdade, entender a tatuagem como arte é, inclusive, um recurso das próprias pessoas do campo, né? Tatuadores e tatuadoras, para serem reconhecidos como trabalhadores de verdade, técnicos, que têm uma técnica por trás. Quando se vincula à arte, tá tudo certo. O problema é quando não se vincula, sabe? O próprio consumidor, assim, claro, eu não fiz uma pesquisa com consumidores, mas por estar no estúdio ali, dava para ver um pouco isso. Quando a pessoa entende como arte, ela vai buscar referências e ela vai pagar caro por essa obra. Então isso significa que ela está valorizando isso como um trabalho técnico, que precisa de um conhecimento e vai buscar pessoas que têm esse conhecimento. Eles estão bem vinculados, assim. O problema é quando não se entende como arte, quando se entende como, enfim, algo de cadeia, de criminoso, algo que não tem nada a ver com um trabalho artístico, assim. Qual que é a contribuição do teu trabalho para o reconhecimento da profissão do tatuador? Ele não tem uma pretensão, assim, de fazer com que o campo seja reconhecido como uma profissão, tá? Eu entrevistei uma das pessoas responsáveis pela luta, pela profissionalização da tatuagem no Brasil. Enviei o trabalho para ele e ele me agradeceu, inclusive, e é bem possível que ele use o trabalho para isso. E eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Mas a minha pretensão é muito mais mostrar, e não só na tatuagem, como em outras ocupações, que dizer que algo é profissão ou não, a gente precisa repensar o que é uma profissão, a gente precisa repensar o que é carreira e trazer outros entendimentos, sabe? A minha ideia é trazer essa reflexão, espero que novos entendimentos sejam feitos e eu acho que a consequência disso vai ser uma regulamentação, por exemplo, do tatuador e não só dele, como de outras ocupações. Em que, eu não sei, agora tu já está fazendo filosofia, né? Mas eu não sei se tu ainda trabalha com essa tese, em que direções tu pensa em levar ela a partir de agora? Então, tô fazendo mestrado em filosofia, o que é muito louco. Eu pretendo totalmente continuar esse trabalho, assim. Eu continuo me relacionando com o pessoal do estúdio, eu continuo vendo Era, continuo sabendo das transformações da vida dele e espero manter esse trabalho. Mas a minha ideia, a princípio, é estudar outros campos. Eu estou fazendo um trabalho agora com doulas, com uma colega minha, então a gente vai trazer essa análise de carreiras, trazendo gênero também. Tem um outro trabalho sendo desenvolvido com casais homossexuais, que também, entendendo eles como um campo desviante, também explorando. E a gente quer ver se desenvolve diferentes pesquisas em diferentes campos,
para reinterpretar os entendimentos de carreira. O meu próximo passo individual, assim, e aí está articulado com a minha pesquisa de dissertação em filosofia, é tentar pensar um método adequado para fazer a pesquisa de carreiras com esse novo conceito que a gente está propondo. Então, eu estou usando um autor que é o Simmel, Georg Simmel, e com ele a ideia é trazer um conhecimento de investigação histórica, de como se pensa história, e tentar de alguma forma aplicar isso na pesquisa e na análise de carreiras, de vidas de pessoas, né? Então é isso, até não sei se eu posso fazer isso, mas abro o convite, sempre convido pessoas assim, que tenham interesse não só de pesquisar o assunto, como campo empírico, campos desviantes, como teoria carreiras, como método narrativas ou história. E de alguma forma a gente ou trocar figurinhas, ou trabalhar juntos, enfim. Ou pessoas que se entendam como desviantes e queiram ser entrevistadas. Enfim, faço convite. Assim. Muito obrigada por ter aceitado participar da nossa pesquisa em pauta e te desejo muito sucesso na tua carreira. Muito obrigada.